Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Grave esse versículo aí, que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E esse versículo é para a vossa meditação, tá bom? Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o servo de Deus, professor Miqueias. Hoje estou gravando a lição de número 13. Porém, eu quero aqui salientar, agradecer a você, agradecer a sua família, agradecer a cada um, né, que tem compartilhado, tem me ajudado aí. São inúmeras pessoas, não dá aqui para me agradecer todas elas, porém, depois eu vou fazer um spoiler aí, né, colocar os nomes de algumas pessoas, agradecendo aqueles que me ajudaram aí, né, de direto ou indiretamente, né, que tem me ajudado, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Por isso eu estou aqui falando abertamente. Hoje a lição, você sabe que hoje nós estamos no terceiro trimestre de 2022, estamos na lição 13, né, que é a última lição desse trimestre, é a última lição desse trimestre. Você não pode perder essa lição, assista até o fim, tá? Assista até o fim, eu peço que você assista. Compartilhe com seu pai, mãe, tio, tia, avó, todos os seus familiares, amigos, colegas. Ajude-os a conhecer. Para você que é pregador, para você que tem um desejo de pregar a palavra, quer aprender mais, quer entender mais o que Deus fala conosco. O meu ensinamento é bem didático, é bem amplo e vai abrir o seu conhecimento. Vai abrir o seu conhecimento para que você pegue uma caneta, lápis, caderno e marque aquilo que foi importante para seu crescimento espiritual. Eu peço a você aí que está me assistindo, hoje eu já gravei aqui, né, o Conversa de Crente com o nosso pastor Alexandre, homem de Deus, esteve aqui conosco. Eu fui muito edificado com o que foi falado aqui. Se você não assistiu, assista lá o Conversa de Crente, foi muito bom ter a presença do servo de Deus aqui, né? E agora eu tô gravando a lição de número 13, a lição final, porém eu vou dar um spoiler aqui dessas lições todas, as passadas, né? Eu quero que você que não assistiu, é novo no meu canal, volte lá atrás, pega as lições novas. A lição que eu vou dar hoje é a lição 13, tá? A revistinha é essa aqui, ó, Escola Bíblica Dominical, tá? No caso aqui, os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Então, vamos dar a lição 13, vou abrir aqui a lição 13 para mostrar a vocês qual é a lição que eu vou dar hoje, né? Só para a gente estar por dentro aí do assunto. A lição que eu vou dar hoje é essa, tá? Não sei se você está conseguindo ver aí, dá uma olhadinha aí, vê a lição. Essa é a lição de hoje. Meu Deus, que lição abençoada é essa, viu, irmãos? É uma lição resistindo às sutilezas de Satanás. Então vamos aqui falar depois, né? Como nós devemos resistir à sutileza de Satanás? De que forma iremos combater, resistir a esses ardis que Satanás tem colocado aí, né, como escória, trazendo dificuldade para o crescimento da obra. Então, assim, vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos, porém já que formalizando com vocês aqui, para você que está assistindo pela primeira vez, assista até o fim. E se tiver alguma dúvida, pesquise, não fique nas minhas palavras. Porém, as pessoas que já são inscritas no canal já conhecem o meu conteúdo, sabem que meu conteúdo aqui é bíblico, mas eu sempre, às vezes sempre eu estou avisando, eu falo, não fique na dúvida, pega aí um lápis, uma caneta. Se eu falei alguma coisa que você não sabe e você quer tirar a certeza se é ou se não é, porém eu falo aqui Bíblia, o meu canal é Bíblia. Esse canal é um canal que a gente trabalha aqui com
escola bíblica dominical, conversa de crente, culto de doutrina, né, ensinamento da palavra de Deus, porque aí eu vou abordar temas, assuntos, pautas, né, que às vezes alguns irmãos pedem, às vezes é alguma coisa que o irmão precisa saber, aprender, talvez está com dificuldade, não sabe, então eu vou abordar pautas, né, como se Paulo era casado ou não, como que é o batismo com o Espírito Santo, qual é a evidência. Então, se você ir na minha playlist aí, você que talvez chegou agora ou se inscreveu nesse canal por indicação de alguém, vai na playlist, tem muitos vídeos, muitos mesmo, sobre culto de doutrina, pregação, louvor, adoração, obra missionária, evangelística, ensino da escola bíblica dominical, perguntas difíceis de responder. Tem muito, é amplo aí o conteúdo que eu coloco nesse canal Bíblia em Broadcast. E eu peço a você, compartilhe com mais alguém, ajude esse conteúdo a chegar a mais vidas, né? Porque eu sei que quanto mais pessoas assistir, serão edificadas. Como de costume, né, eu tô aqui gravando, hoje vamos gravar a lição 13, né, que vai ao ar dia 25 de 2022, de setembro, né, dia 25 de setembro de 2022, e eu vou dar um spoiler aqui, todas as lições como eu já falei, não sei se estou esquecendo mais alguma coisa, mas se eu tiver lá mais para frente eu vou avisando aí, né, conforme eu vou dando a aula. Então assim, irmãos, compartilhe, tá? Não deixe de compartilhar. Aqui está o nome do canal, do lado direito, Bíblia e Broadcast. Do lado esquerdo está inscreva-se, ativa o sininho e dê um like. Dê um like. Dê um like porque aí você vai ajudar meu conteúdo a chegar a mais vidas. E mais pessoas serão reedificadas com esse conteúdo. E é um conteúdo muito abençoador, tá bom? Eu recebo muitas pessoas aqui agradecendo, continue fazendo, continue falando. E pela misericórdia de Deus, né? O Senhor tem dado graça, a gente tem gravado aí. Vamos aqui, ó. Vamos correr, né? Porque tem muita coisa para falar. E se Deus nos permitir, é claro, primeiramente Deus e o Senhor Jesus Cristo, a gente vai falar. Se não, vamos tentar resumir algumas coisinhas aqui, tá bom? A lição 1. A lição 1, ela está todas as lições daqui dessa escola bíblica dominical está no meu canal Bíblia em Podcast. É só você ir na playlist, procurar da primeira até a última, que a última é hoje que eu estou fazendo, a lição 13. Porém, a primeira lição é essa: a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Então, quando fala de sutileza, fala de uma habilidade que Satanás ele se introduz dentro da igreja, ou de certa forma, direto ou indiretamente, trazendo ali consequências que vai invalidar a palavra, que vai invalidar a doutrina bíblica, que vai invalidar o casamento, que vai invalidar vários outros pontos ideológicos, outros pontos que muitas vezes não acrescenta, como política. Hoje em dia você vê muitos políticos que são corruptos, entrando nos púlpitos da igreja e os próprios pastores abrem as portas para que esses homens falem no altar de Deus, sendo que o altar é santo. Então eu não concordo com isso. E isso também eu vejo como uma sutileza de Satanás dessa última era. Então, de forma sutil e sorrateira, o diabo ele desfere ataques à igreja e é preciso que cada crente, né, saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, de que forma nós vamos combater o bom combate? Paulo fala em Efésios capítulo 10, capítulo 6, verso 10, que nós não combatemos, não é com as armas da justiça, ou seja, não é contra burro, não é coisas que vai desferir golpe, mas é com as armas espirituais. E quais são essas armas? Paulo ele ensina a oração, o jejum, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada, que é a palavra do Espírito Santo, e então ele vai dar ali a alusão de como nós devemos combater esses combates, porque Satanás ele é um ser espiritual, porém ele usa pessoas para desferir golpes contra a igreja, contra o corpo, contra os próprios irmãos, lançando contenda, semeando falsas doutrinas, né? Inserindo pregadores. Vou dar um exemplo.
A pior coisa que eu já vi em várias igrejas é uma igreja pentecostal chamar um pregador adventista, né, para ir pregar numa igreja pentecostal. Além dele não crer, ele não ser carismático como os pentecostais, ele vai trazer uma doutrina que não é uma doutrina das nossas, porém uma doutrina que eles guardam o sábado, que eles falam que tem que seguir a lei à risca, e não tem como um ser humano, pecador, caído da graça, seguir a lei. Então é nisso que eu falo que aí há pontos divergentes e pontos negativos que nós temos que combater. E eu falo para vocês, pastores, obreiros, irmãos e irmãs, analise o que vocês estão assistindo, analise o que vocês estão vendo, combata a verdade, seja um combatente do evangelho. Não é pecado você combater, você falar do pecado, você irradiar falando a verdade, não é pecado. Pecado é eu entrar no conformismo e achar que está certo e Satanás continuar invadindo as nossas vidas, invadindo as nossas igrejas de formas que venha nos afastar da comunhão e da centralidade de Cristo Jesus. Isso é pior. Vamos lá. A segunda aula que eu dei foi essa, a sutileza da banalização da graça. Por que a banalização da graça? Porque hoje, o que é banalizar a graça hoje? Nós vemos aí, irmão, porque há um tipo de graça que as pessoas colocam nome, tipo a graça de Deus não é barata. Outros, a graça de Deus não é irresistível. Então a graça de Deus não é barata e ela requer arrependimento, e isso é uma verdade. Novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Quantas pessoas que você conhece que está na igreja tomando ceia, mas não é casada, mas você sabe que está em fornicação. Você sabe que tem pessoa que mora junto 10, 15 anos, não é casada, mas está tomando ceia. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, a ceia, quando Paulo fala da ceia, a ceia do Senhor, ele fala: examinai o homem a si mesmo. Ou seja, eu tenho que me examinar se eu estou apto a estar no corpo de Cristo para fazer parte daquela ceia. Porque nós vamos prestar conta. A mesma coisa é a graça. A graça é um dos atributos atribuídos. Deus atribuiu esse atributo da graça a nós. E esse atributo, ele não é apenas um atributo meramente simbólico, é um atributo literal, porque senão Paulo não escrevia isso aqui, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem das obras para que ninguém se glorifique. Então o ato da graça, quando a graça está sendo banalizada, é a mesma coisa de eu não aceitar a graça de Deus e achar que eu posso ser salvo pelos meus méritos. Não preciso da graça, eu só preciso da misericórdia. Mas é a graça que leva a esse acesso de dar-nos a salvação, por meio da fé. Então, se a graça é um dos atributos de Deus que me dá o suporte para ser salvo, eu tenho que entender que a graça de Deus é o que me faz eu perdoar. A graça de Deus é o que me dá a liberdade de eu amar. A graça de Deus é o que me dá a liberdade de receber o perdão daquele que eu falhei, ou de forma que eu esteja certo e a pessoa vem me pedir perdão. Então a graça, ela contribui até para aquilo que nós achamos que seria ruim. Vou dar um exemplo. Você sai aqui agora, você cai ali e se machuca. Aí você vai falar: mas foi porque Deus quis? Ou foi porque você não prestou atenção? Aí você pode falar: foi porque Deus quis. Ou então, foi porque eu não prestei atenção. De qualquer forma, a graça de Deus está inserida na minha e na sua vida. Não é porque você caiu ali que você vai perder a salvação. Então a graça é um dos atributos favoráveis da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Porque a salvação é pela fé no Cristo vivo. Então ele é o mediador dessa nova aliança. Então a graça é um dos atributos divinos que nos dá o entendimento de entender que a graça ela não pode ser banalizada. Nessa lição, se a gente for ver, a gente estudar sobre o ato da graça, não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Por quê?
Porque a doutrina da graça é o que fortalece a nossa união como corpo de Cristo. Então é a graça que nos dá o suporte de suportar as fraquezas, os desejos, os escárnios, as tribulações. Então a graça é uma espécie de força que Deus nos dá nos últimos dias, como a sua misericórdia, que nos livra do dia mau e da hora da tentação. Por isso que Pedro fala que Deus não vai dar Deus não vai colocar um peso aonde você não aguenta carregar. Então ele vai te dar aquilo que você pode suportar por meio da graça. Então a graça não pode ser banalizada. Muitos dos que se prega se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais do que uma forma deturpada da graça. Ou seja, eles confundem a graça dizendo que a graça é barateada e que a graça não serve. Mas esse evangelho que eu e você temos acesso é por meio da graça. Deus tirou a lei que nós estava preso pelo pecado e introduziu a graça, nos dando a possibilidade da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, se não fosse a graça, nós estaríamos mortos. Então, essa parte da graça, eu sei que você já compreendeu. Então, vou falar aqui sobre a lição 3 aqui, ó. A sutileza da imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? Muitos hoje em dia não compreendem, ou até compreendem, mas não coloca em prática. A mesma coisa se uma pessoa que é casada e ela tem um relacionamento extraconjugal fora do seu casamento, isso é o que? Uma banalização, é um adultério, é um ato de pecado. O adultério, ele é pecado, porque quando você comete um adultério fora do casamento, ele é pecado. A Bíblia fala que Deus criou o sexo para o casamento, para a procriação. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 28 e diante. Você vai ler. Deus criou a mulher e o homem para procriar, gerar, serem férteis. Porém, todo relacionamento, todo tipo de sexo que é fora da união conjugal heterossexual, que é o homem e a mulher, ele é pecado. Tipo a fornicação, o adultério, o homossexualismo, e entre isso e outros. Então vejamos, as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então vejamos que Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, depois você lê com mais calma, só vou dar só uma amplificada aqui, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que prostitui pega contra o seu próprio. Então todo pecado, se eu olhei para uma mulher com desejo de adulterar, já é pecado. Todo pecado não simboliza só o ato sexual. Se eu estiver conversando com uma mulher com a intenção de querer ela para mim, eu já estou adulterando. Isso é pecado. Isso é pecado e é gravíssimo. Então, a palavra prostituição quer dizer porneia. Porneia, até se eu estiver no celular ali, ó, conversando com a mulher e eu estiver desejando ela, eu já estou em fornicação. Se eu for solteiro e estou desejando ela, eu estou em fornicação, porque eu estou cometendo um ato fora da união de um casamento. Então, o casamento, ele é uma união de Deus. Quem criou o casamento foi o próprio Deus. Então, pode ver que de uns tempos para cá, o sexo, ele virou banal, o sexo. Pode ver que o namoro hoje, não existe mais namoro. Poucas pessoas entendem o que é namoro. Namoro hoje é o quê? É o acasalamento. Para eles é isso. É você pegar a mulher, você não namora, você não conhece, você não ora para ver se Deus confirma. Você pega a mulher, já vai ter relações sexuais com ela. Isso é pecado, é fornicação. Então, esse pecado é um dos pecados mais graves que acontece no nosso país aqui, no Brasil. E Deus tem misericórdia desse país. Vamos continuar aqui. É como eu falei, o sexo, a relação sexual, Deus deixou para o homem e para a mulher. Toda relação sexual é para o homem e a mulher, porém tem que ser casados. Porque se fizer qualquer ato sexual fora da esfera do casamento, é pecado. Então vejamos aqui, a sutileza da normalização do divórcio. Por que tem contribuído tanto aí nos nossos dias que as pessoas elas estão tão afegadas, né,
a divorciar. Muitos casamentos não duram mais do que 7 anos, 8 anos, 9 anos. Por quê? Porque há uma falta de colonização de homem para com mulher, de um entender o outro, de um saber o outro. Porque o casamento não é feito para mim só fazer sexo. O casamento é feito para me fazer o outro cônjuge feliz. Se eu faço minha esposa feliz, minha esposa vai me fazer feliz. Então um tem que fazer o outro feliz. Hoje os casamentos eles não duram tanto, por quê? Por carnalidade. Muitos casamentos eles hoje pensam só no bem material, pensam só em criar uma vida financeira estável, porém o homem não tem tempo para a mulher não tem tempo para o homem, porém é aquela vida rotineira, numa adrenalina alta, que um fica cobiçando o outro cobiça o outro, e nenhum casamento entra em vigor. Por quê? Porque hoje a lei, essa normalização da lei surgiu em 1870, se não me falha a memória, e essa normalização da lei do casamento é o que tem feito aí muitas pessoas casar e já se separar, porque tem pessoas que não têm plano de família. Porém, eu falo isso aqui para crentes, sabendo que pessoas se casaram, porém teve um adultério, um erro de percurso, que aí a Bíblia fala que o casamento ele é até o fim, até que um venha a falecer, ou seja, o casamento, ele é o quê? A Bíblia fala em Mateus 19:6 assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separou. Deus construiu o casamento para ser indissolúvel. Veja bem, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja indissolúvel, heterossexual e monogâmico, homem e mulher. E o casamento é para a vida toda, não é para casar hoje e daqui a um mês você sabe, não. O casamento é para a vida toda. Então você tem que escolher a pessoa certa com quem você vai passar o resto da sua vida. Então, se o casamento é para a vida toda, só há uma concessão na Bíblia que pode haver a separação. E ainda tem uma condição: se houver o adultério, a pessoa que adulterou, se aquela pessoa que adulterou pedir perdão e o outro cônjuge aceitar, que ambos vivam juntos. Porém, se o outro cônjuge não aceitar, aquele que adulterou, ele não pode mais casar, e aquele que não adulterou, ela pode sim arrumar alguém, ou ele pode se arrumar alguém, e pode continuar a sua vida. Mas aquele que adulterou, ele não pode mais casar, ele tem que viver a vida dele normal, como um celibatário, sem casar, sem ninguém. Porém, entra aí agora o processo da graça, que o homem em si, ele comete os atos, porém eles não querem. Eles não querem, e às vezes o homem, eu falo isso porque a maioria dos que traz são homens. Claro que hoje tá 60% homem e 40% mulher. Aumentou também, muita mulher. Hoje em dia tá traindo muito seus esposos. E isso é ridículo, porque nenhum casamento vai sobreviver, principalmente os filhos que sofrem com essas consequências. Porque o filho ele admira o pai, admira a mãe. Então quando a mãe erra ou quando o pai erra, o filho ou a filha lá na frente vai querer fazer a mesma coisa que o pai fez ou que a mãe fez. Então isso é gravíssimo. Então a maioria das famílias hoje que eu vejo é de mãe criando 2, 3 filhos sozinha, porque um errou, o outro errou e não houve consenso. Não é melhor que o casamento viva feliz e um ame o outro, um respeite o outro e um faça o outro feliz? Então, o que tem acontecido é que o casamento hoje, depois que entrou essa lei em vigor, que essa lei faz uma década que entrou, depois que entrou essa lei, 2 décadas já que entrou, depois que entrou essa lei, o povo bagunçou de vez, ninguém respeita mais ninguém, virou a bagunça. E hoje ninguém preserva a família. O único lugar que preserva a família ainda é a igreja. Porque se você ir para o meio de uma sociedade que é a nossa, corrupta, mentirosa, enganosa, ímpia, você vai ver que é só o que não presta. Então a gente tem que se policiar e tem que se permanecer firme naquilo que foi posto. Porque a família é o vigor, a família ainda é a raiz. É a raiz. A Bíblia ensina isso, a Bíblia corrige esses atos pecaminosos. Então assim, vamos correr aqui. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Tá vendo aí? Então o que é o materialismo e o ateísmo? Aqui nós vemos duas mãos que andam juntas.
o materialismo e o ateísmo. Duas mãos que andam juntas. Por que isso? Porque o materialismo e o ateísmo é um modismo da nova era. Vem de um marxismo religioso que a pessoa ela tem que trabalhar para ter. Ela não precisa de Deus. Ela tem que trabalhar, tem que buscar. E isso ela consegue, porque ela tem força. Porém, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões marxistas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Por que hoje em dia você vê aí as pessoas querendo riquezas, querendo fama, buscando a qualquer custo, né, está sendo seguido, sendo visto? Por quê? Porque o marxismo religioso, os comunistas, atraiu para si até essa política dessa nova era, né? Muitos dos nossos políticos são materialistas, se você for ver. Muitos deles, eles vivem para quê? Para o dinheiro. Eles trabalham por dinheiro. Então hoje nós vemos aqui que pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como duas faces em uma mesma moeda. Conduzem-se os princípios e pressupostos semelhantes. Ou seja, na verdade, a expressão marxista é de um tipo materialismo militante e agressivo e inimigo da fé cristã. E tem se manifestado no neoateísmo, que é também uma fonte da teologia da prosperidade. Você não vê essa teologia da prosperidade da igreja universal? Eles falam que você tem que dar X, que você vai ganhar o dobro. Porém, a teologia da prosperidade também cai aqui como no materialismo exacerbado, como no ateísmo. Por quê? Porque a pessoa que ela não busca Deus, ela vai buscar o dinheiro. E se ela buscar o dinheiro, ela vai esquecer de Deus. Então ela entra no ateísmo. Paulo fala o que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviarão da fé, ou seja, se desviarão da fé, abandonando o caminho da salvação. Então, muitos, por causa do materialismo, vai esquecer a fé, vai deixar a fé de lado e vai buscar o quê? O dinheiro, a fama, tudo isso que esse mundo oferece. Porém, ele vai se desfinhar na vida espiritual, sendo cego, como diz 2 Coríntios 4,4, que fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Então vamos correr aqui, porque é muito assunto. Estamos agora aqui na lição 6, que é a sutileza das ideologias contrárias à família. O que eu tenho para falar sobre isso aqui, que é outro assunto muito importante, é que essas ideologias partidárias, você e eu já sabemos, que é o homem, ele não nasce homem, ele nasce assexuado, ou seja, ele vai se conhecer se ele pode ser homem ou se ele pode ser mulher. Porém, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que quem nasce homem é homem, quem nasce mulher é mulher, pois Deus fez cada um a sua imagem e semelhança. Deus não fez, lá não está escrito lá, Deus fez o homem assexuado. Não, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, o que Deus criou homem é homem. Deus fez mulher é mulher. Deus fez homem é homem. Deus fez mulher é mulher. Então não há uma divergência de ocasião, uma divergência de mudança. Quem nasce homem é homem. Quem nasce mulher é mulher. Porém, as ideologias partidárias é o quê? É o homossexualismo, é o LGBTQI+, é as ideologias partidárias que não precisa de família. Hoje há um incentivo exacerbado aí, dizendo que o homem, ele não precisa se casar, ele precisa viver solteiro e feliz. Então o homem não precisa casar, não precisa construir família, ele precisa construir uma vida patrimonial, tirando ali os efeitos colaterais, que seria no caso da procriação, que o próprio Deus falou, como eu falei lá atrás, aí se você voltar um pouquinho, sobre o sexo. Deus deixou o sexo para quê? Para o homem e para a mulher, para que procriar. A partir do momento que você casa, você cria uma família. Criou uma família, você vai gerar família. Porque a família não é só você e a sua esposa. A família parte também do pressuposto quando vocês têm filhos juntos. Então,
entendendo esses aspectos, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. O que é ideológica? Ideológica é contrária aos princípios bíblicos. Igual nós estamos vendo aqui, existe já a Bíblia gay. A Bíblia gay, ela condena o casamento. Ela fala que o casamento pode ser com o homem e com a mulher. Então, dessa forma, ela condena alguns paradigmas que a Bíblia aborda como regra. Então, elas condenam. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem que a família reproduza. Hoje você vai ver que há homem com homem adotando criança, adotando homem, menina. Então, você vê que a nossa sociedade, sendo uma sociedade laica de direito de expressão, porém é uma sociedade que não está preservando os princípios básicos, como o direito da família, como a procriação, como o sexo para gerar, porém eles adotam o aborto como algo que tem que ser feito. Se a pessoa vai ter um filho e for indesejada, ela pode abortar, e não é assim. Quando eu coloco ideologias que não preserva família, que não preserva tradição, costume, verdade de procriação para que venha ter uma estrutura física boa de ciência, eu estou automaticamente destruindo o que Deus criou. Então Satanás ele usa dessas utilidades para destruir o que Deus criou. E é isso que eu estou te mostrando aqui. Vamos aqui para a lição de número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Por que é sutileza da relativização da Bíblia? Por que tem acontecido isso? Você já parou para pensar por que tem acontecido isso? Então isso tem acontecido em nossos meios com muita frequência. O tal de... Teve aí um obreiro, eu não vou nem falar pastor porque eu não considero assim, né? Teve aí um obreiro, tal de Ed Renekiewicz. Ele falou em uma de suas pregações, na carta a Filemão, ele fala que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a cultura nossa é uma, a cultura da Bíblia é outra, porém não condiz com o momento. Então isso é um equívoco, é um erro grave, pois eles deixam a verdade, eles deixam aquilo que é bíblico, que é fundamento das escrituras, e ainda quer mudar uma tradição que há 2000 anos, porém a Bíblia ela é atual. A Bíblia não precisa ser atualizada, pois a Bíblia é a palavra de Deus, pois a Bíblia continua sendo a verdade que nós temos, ela aberta ou fechada. Então esse tal de Ed Renekiewicz, ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada, porém ele mesmo queria relativizá-la com o pós-modernismo dessa época, dando vazão para aquilo que os homossexuais têm feito aí, a Bíblia gay. Então nessa contradição ele acabou colocando o ministério dele em xeque. Por quê? Porque ele fala uma coisa que não condiz com aquilo que ele vive, pois é a mesma coisa de eu querer mudar aquilo que não é posto para mudar. Então a Bíblia é a inspiração, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Então a Bíblia ela continua sendo inspirada, ela continua sendo a regra de fé e prática da nossa vida. Quando nós queremos fazer uma mudança que realmente vai deturpar os conceitos, nós acabamos caindo o quê? Numa das ciladas que Satanás tem colocado. Por isso que Satanás tem usado de formas, de habilidades para introduzir dentro dos ministérios, comunidades, para deturpar a igreja, para tirar a identidade da igreja. Vamos aqui para a lição de número 8, que vai falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Eu quero falar isso com mais profundidade, mas eu sei que o tempo não me permite, mas aqui eu vou tentar exemplificar. Tem aí, e eu vou citar aqui abertamente, não devo nada para ninguém, tá? Um tal de pastor
Isaac Ferreira, que para mim eu não vejo dessa forma. Para uma pessoa que diz ter sabedoria, tá em vários debates aí da rádio musical, em outras rádios aí, ele falar lá a hashtag não existe pentecostalismo. Isso é um equívoco exacerbado. Ou seja, há pessoas que vai contra o pentecostalismo, mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. O pentecostalismo, ele existe na Bíblia há mais de 2000 anos. Aconteceu em Atos dos Apóstolos, aconteceu com Jesus sendo batizado com o Espírito Santo e todos os outros do Antigo Testamento que tiveram a presença do Espírito Santo. Porém, se você é calvinista e se você é um calvinista daqueles que tudo para você está errado, só você está certo, você está entrando no equívoco que Satanás está fazendo hoje. É colocando muitos calvinistas no extremo, achando que só eles estão certo e que só eles fazem o certo. Pois eu bem sei de qual igreja que você congrega. O seu pastor é o Glauconato, então tem razão. Aquele Glauconato, ele falou uma vez aí, né, nas mídias sociais, no seu Twitter, e ele falou, porque tem um texto na Bíblia que fala assim, aquele que come, está lá em 1 Tessalonicenses, aquele que não trabalha não deve comer. Pois ele usou desse texto para acusar os mendigos de rua. Porque os mendigos, muitos dos mendigos que estão na rua ali, eles não têm o que comer realmente. Eles não têm uma roupa. Muitos estão com depressão, com síndrome do pânico, viciado em crack, em droga. Por que você não faz uma casa de recuperação e ajuda essas pessoas? Porém, a sua convicção e esse homem aí, esse Isaac Ferreira, ele está usando do mesmo estípulo do pastor Glauconato ali para atrair para si seguidores, mídia, fama. Porém, eu quero te dizer, meu irmão, você está num equívoco muito grande. Sabe por quê? Porque é o carisma. O carisma, ele já existe há muito antes de você nascer. Há 2000 anos a Bíblia está na terra. Então esse equívoco seu de seguir pensamentos calvinistas, de ideologias partidárias, é faixa etário. Porém, se nós atentarmos para o que é certo, o que é verdadeiro, a Bíblia mesmo vai falar, e não é eu que estou falando, está escrito em Lucas, capítulo 24, verso 48 a 51, vai dizer assim, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quem está falando isso não é eu, irmão, é Jesus. Quem está falando isso não é eu, é a Bíblia. Atos dos Apóstolos, a evidência dos dons. Atos dos Apóstolos, 120 pessoas. Ali está falando o quê? Glossália. Todos falaram em línguas, glossolalia. Então, as evidências estão aqui. Quando Daniel Berg, Gunnar Vig foram batizados também, a evidência estava sobre a vida dele. Por isso eles veio aqui para Belém do Pará. Então, Celina, que foi a primeira mulher, se não me falha a memória, a ser batizada com o Espírito Santo. Ela foi a primeira mulher a ter a evidência dos dons. Então, nós vemos aí que quando eu afirmo algo meritoriamente em convicção humana, eu vou errar sempre. E o que esse rapaz está fazendo é isso aí, afirmando algo em convicção humana. Então, a verdade prática é essa. A doutrina do batismo no Espírito Santo é o falar em língua como a sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Vamos para a lição de número 9. Aqui entra outro movimento que tem aí a sutileza do movimento dos desigrejados. O desigrejado, ele é uma palavra que eu já ouvi várias pessoas falar. Porém, o desigrejado ou sem igreja, existe um livro aí que eu não me recordo o nome do autor, que fala desigrejado. Porém, esse livro, ele vai dar ali, ele vai explicar o que é o movimento do desigrejado. E é uma palavra nova que muitos teólogos têm introduzido. Desigrejado ou sem igreja. Porém, quando a pessoa não congrega porque não tem oportunidade, porque trabalha, porque o seu tempo é escasso, a gente até entende. Pois essa pessoa ela não congrega sempre porque ela não tem tempo. É diferente de uma pessoa que tem tempo de congregar, mas não vai à igreja. E automaticamente a pessoa que porque não tem tempo de congregar e não vai à igreja,
essa pessoa, ela está automaticamente inserida no corpo. Ela não tem tempo para estar todo dia congregando, mas ela está indo, ela está cultuando, ela está servindo, ela tem uma responsabilidade para com Deus e para com o corpo de Cristo. Então ela está servindo. Agora, o movimento dos desigrejados, que tem surgido aí de uma década para cá, é um movimento novo, porém é um pós-modernismo que tem crescido muito. De 80 mil desigrejados, pelo que eu fiquei sabendo, foi para 90 mil. Porém a questão é, desigrejado ou sem igreja, como os teólogos falam, que isso é um nome até bonito, para mim é desviado, é o nome mais correto, é desviado, pois eles não crêem na hierarquia, não crê no dizimar, não crê no ofertar, não crê no primiciar, não crê na igreja como corpo de Cristo, templo de Deus, pois para ele a igreja é o templo, e o templo, ele é o templo, para ele não precisa. Agora eu te pergunto, o Espírito Santo habita em corpo sujo? Não habita. Teve aí um tal de senhor Miranda falando assim, ô meus irmãos, me ajude aí. Por isso que eu falo, e você tem que saber quem você ajuda. Tá pedindo dinheiro nas redes sociais, né? Ele fez até um canal aí, senhor Miranda, e tem muitas pessoas seguindo esse homem. É difícil até de acreditar que tem muita gente cega espiritual. O diabo está cegando muitas pessoas e está cegando tanto que esse homem aí, esse senhor Miranda, já tem 1000 e poucas pessoas seguindo ele, com esse movimento dos desigrejados, e ele pedindo dinheiro para fazer uma Bíblia. Sabe quanto que é uma Bíblia para fazer? É mais de 2 bilhões de dólares, ou até mais. Eu estou chutando aqui, mas pelo que eu já pesquisei é mais. Entendeu? De 2 bilhões de dólares. Então ele quer fazer uma Bíblia com o nome desigrejado. Ele quer tirar os textos, ele quer mudar a forma dos textos fora do seu contexto, colocando ali um termo que ele acredita ser verdade, porém não condiz com a Bíblia, mas ele diz que vai fazer e que está pedindo todo mundo ajuda para fazer essa Bíblia aí desigrejado. Então desigrejado, irmãos, é desviado, é pessoa que não congrega, é pessoa que não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita no corpo limpo, não no corpo sujo. A pessoa que está suja, a pessoa que não é liberta, ela está suja. E se ela está suja, não tem como o Espírito Santo habitar nela, porque senão Jesus não ia falar. Quando a casa está vazia, o espírito mal volta e habita naquela casa. Porque saindo o Espírito Santo, volta ali o espírito mal. Você vai ver isso em Saul. Saul, ele era o quê? Ele tinha o Espírito de Deus. A Bíblia fala que ele foi ungido como rei e só tinha o Espírito Santo quem era rei, sacerdote e profeta. Então, Saul tinha o Espírito de Deus. Porém, quando Saul se rebelou, se desviou de vez, Saul se desviou. Se desviou, quem habita nele? Quem volta para a vida dele? O espírito mal. Quem vai lá? Davi. Davi toca, o espírito mal sai. Então, o desigrejado é desviado, tá? Eu não vou nem entrar nesse ponto, mas eu quero afirmar aqui só uma coisa para você. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Vamos continuar aqui. A lição de número 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. A mordomia cristã, ela faz parte do dízimos e das ofertas. Ou seja, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. E a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Porém, nós temos que entender que no Novo Testamento não há uma base vigente para o dizimar hoje. Há sim uma tipologia do que se refere a Melquisedeque do Antigo Testamento, e eu vou explicar isso bem detalhadamente para me correr aqui. Que no Antigo Testamento falava sobre quem? Sobre Melquisedeque apareceu a Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. E Abraão era rico, hein, irmãos? Ele deu muita coisa, Abraão era rico. Tudo que Abraão tinha, Abraão deu ali para ele, os 10%. Mostrando ali que seja carneiro, alimentos, seja o que for daquela época, Abraão deu tudo que tinha.
Então, analisando aos Hebreus, capítulo 7, você vai ver que na analogia ali, na analogia que quando ele compila ali e escreve aos Hebreus, e ali não fala quem é o autor, mas ele conhecia muito do Antigo Testamento, e ele aborda ali que aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão era um prototipo de Cristo, ou seja, era o próprio Cristo aparecendo a Abraão, e Abraão oferecendo o sacrifício de adoração. Era como se fosse isso aí. Então, no Novo Testamento, há bases vigentes para o ofertar, para o abençoar. Porém, não há uma base eclesiológica de você dizimar de forma que há no Velho Testamento, como há em Êxodo, Deuteronômio, Neemias, Esdras, como há em outros salmos também vai dizer, como também há em Malaquias. Não há de forma abrangente vários textos, mas há sim alguns textos, como 23 de Mateus, né, que Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, o dizimar e o ofertar faz parte da igreja hoje, porque está imbuído na mordomia cristã. A igreja, que é o corpo, ela precisa de copo, som, água, luz, ela precisa de saco de lixo, balde, vassoura, ela precisa de investimento, porque como você vai mandar um obreiro daqui do nosso país para outro país se ele não tiver uma condição boa? Porque para fazer isso tem que ter 10 a 15 mil para enviar um obreiro daqui, um missionário daqui para outro país, para ele lá pagar avião, alugar um hotel, evangelizar, ganhar almas, e todo o trabalho gera gasto. Então, como é que a igreja ela tem crescido tanto? Por causa dos dízimos e das ofertas. É isso que tem feito a igreja permanecer. De que forma? Porque isso resulta no quê? No crescimento global, que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo, e aí então virá o fim. Então é necessário, porque isso foi entregue a mim e a você. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então essa responsabilidade foi entregue a mim e a você. Então eu não posso deixar de contribuir com a obra. Porque a obra ela precisa para permanecer crescendo. A mesma coisa agora eu vou fazer aqui, já usando aqui esse exemplo. E eu quero pedir a você, se você puder me ajudar, irmão, me ajude com 50, com 10, com 20, com 40, com 80, com 100, até com 1000, se você quiser me ajudar, me ajude. Porque eu preciso comprar uma câmera original, câmera para gravar. Eu estou gravando com meu celular, porém meu celular é como eu já falei para vocês anteriormente, né? O certo é eu comprar uma câmera original, uma câmera profissional para esse foco. E eu quero continuar gravando, eu quero estar aqui gravando esses assuntos tão importantes para o crescimento seu, o meu crescimento. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar a Bíblia, o que a Bíblia fala. Aqui o que eu falo é Bíblia. Então eu peço a sua ajuda, se você puder me ajudar, assim como você, se você tiver um dízimo aí parado, uma oferta parada, dizima no meu ministério, dizima aqui nessa obra, faça com que ela cresça. Aí está a conta aí na descrição, aperta aí do seu lado esquerdo assim, ó. Depois vai estar na descrição um comentário e lá embaixo vai estar lá contas, né? Uma conta minha e da minha esposa. Eu não tenho Pix, quem tem Pix é minha esposa. Porém, qualquer valor que você dizimar vai ajudar no crescimento dessa obra, irmãos, porque não é fácil gravar, não é fácil. Às vezes eu tenho família, eu tenho trabalho na igreja, então às vezes isso me ocupa muito, mas eu sempre estou estudando para trazer conteúdos para te ajudar na vida espiritual, para que você venha conhecer a verdade e para que você venha ser cada vez mais auxiliado. Então vamos aqui para a lição 11, a sutileza das mídias sociais. Por que eu não falei lá atrás, mas eu vou falar aqui, por que os casamentos têm tanto divórcio hoje? Hoje em dia o celular tomou o centro do casamento. O celular hoje, as mídias sociais, computador, notebook, redes, Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, tem tomado conta dos crentes, tem tomado conta dos ímpios. Porém, muitas pessoas passam 8 horas, o IBGE, uma pesquisa rápida que foi feita em 2010, o país
o Brasil está em terceiro lugar como o país que usa muito mais a internet. São 8 horas por dia. Meus irmãos, é muita coisa, irmão. 8 horas por dia. A gente, geralmente, quem trabalha sabe. Quem trabalha 8 horas fica exausto, cansado. Então você imagine a pessoa que usa 8 horas por dia da internet. Então, hoje, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Porém, as mídias sociais hoje têm sido usadas para divulgação, sabe de quê? De pornografia, né? De nudismo, né? De vários fascínios, né? Que não tem crescido nada em nossa vida. Por isso que aos Romanos fala lá capítulo 12, verso 1, que fala assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem pessoas que já esqueceram a vida secular para ficar na internet, 24 horas, assiste cultos ao metaverso e fica na rede social 24/48, e esquece que tem família, esquece que tem casa, esquece que tem trabalho. Eu já vi pessoas perder emprego por causa da rede social. Isso é muito duro, irmãos, mas está acontecendo isso e por isso eu estou alertando a vocês. Vamos vigiar mais. Tem pessoas que não oram, já acorda com o celular no ouvido, nem ora mais, nem fala com Deus, nem lê mais a Bíblia. Isso é muito ruim para o crescimento da nossa vida espiritual. A lição 12 é a sutileza da espiritualidade holística. A holística, tem pessoas que nem sabem o que é isso, mas essa espiritualidade holística, ela tem introduzido em nosso país e em todo o âmbito nacional, né? Em todo o âmbito nacional, internacional, porque nos desenhos tem a nos desenhos tem também a espiritualidade holística. Desenho, filmes, né? Aquele filme Avatar mesmo. Ali é uma espécie que o sol é Deus, a lua é Deus, a terra é Deus, eu sou Deus. Então, a espiritualidade holística é que o homem é Deus, que o homem é Deus, ou seja, o homem dentro dele, ele é Deus, ele não precisa de um criador, ele não precisa de um salvador, ele mesmo é Deus. Então, tudo que ele faz resulta naquilo que ele é, por ele ser a excelência de uma espelhação de Deus. Então, a espiritualidade holística também é uma forma do quê? Do pós-modernismo, ou seja, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e portanto rejeitada. A espiritualidade holística, ela vem de uma forma o quê? De yoga, que a pessoa ela tem que ficar concentrada. Se ela quer um objetivo, ela fica concentrada e ela consegue esse objetivo, pois ela mesma é um Deus e tudo está ao alcance dessa pessoa. Então, o que tem adentrado aqui, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade fundamentada em princípios extraídos da religião orientais. E essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais, que tem trazido aí o que? A mãe terra, a mãe natureza, né? Forças fluídicas que comprovam o universo e, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Ou seja, as pessoas acham que não precisa de um salvador, acham que elas mesmas se constituem. Então, tudo para elas se torna Deus. Tudo para ela que ela se constitui ser espiritual é uma forma de Deus. Tudo para elas que se constitui de uma forma espiritual é uma forma de Deus. Aí a Bíblia fala em João 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Não tem outra saída. Jesus é o caminho da salvação. Não tem outra saída a não ser a salvação em Jesus Cristo. Tem pessoas que estão procurando espiritualidade de tudo, em jogos, em desenhos, em filmes, em cinemas, em faculdades. E ali ele achando uma espiritualidade, uma forma de ser espiritual,
ele acha que ali é um Deus, então para ele isso é normal. Isso já tem acontecido nos ocidentais, você vai ver aí Buda, Maomé, Shima, né, e várias outras religiões aí que tem contrapondo, né, até as religiões orientais têm adotado esse método, que dizendo eles ser uma forma espiritual de adoração. Porém, não existe uma adoração verdadeira se não for em Cristo Jesus. Então vamos aqui para a lição 13 agora, que é a lição que eu vou dar aula hoje. Abra sua Bíblia comigo aí, Tiago, capítulo de número 13, versículo de número... Tiago, capítulo 13, Tiago, capítulo de número 4, tá? Deixa aberta do versículo 4 ao versículo de número 10. Eu vou ler rapidinho o texto áureo e a verdade prática e já vou correr aqui para nós aprendermos mais esse assunto. Texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Vemos aqui o texto de Tiago, capítulo 4, verso 4 ao 10, diz assim: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dar maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o nosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Entendendo aqui que a praticidade desta lição vai nos nortear, nos mostrando alguns princípios básicos de uma regra de fé e prática que muitas vezes nós não estamos exercendo. Por quê? Porque quando fala da sutileza, e essa sutileza está se referindo aqui, no caso, a uma sutileza como habilidade, que é resistindo à sutileza de Satanás. É tipo um anzol. Quando você lança o anzol no mar, você pode pegar qualquer tipo de peixe, não é isso? Ou qualquer tipo de sujeira. A mesma coisa é a igreja de Cristo. Hoje em dia o que eu vejo é que muitas igrejas aderiram ao pós-modernismo, abrindo as portas e assim dando liberdade para qualquer pessoa entrar, e eu concordo com isso, é necessário, tem que abrir as portas, mas não podemos perder as bases da fé, as doutrinas que nos redague, que nos exorta, que nos edifica. Porém, muitas igrejas abriu as portas, e eu aqui vou contar um testemunho que acontece isso hoje, atualmente, e eu fiquei muito triste por isso estar acontecendo, é que hoje as igrejas abriu as portas e aceitam pessoas de várias formas. Porém, pessoas que aceitam Jesus e não têm mudança de vida. Então, essas igrejas que aceitam pessoas com maquiagem, com calça curta, com roupa decotada, está demonstrando uma espécie de lascívia, criando nos próprios membros ou nos próprios irmãos um desejo carnal. E Satanás, ele usa desse artefato para criar nos irmãos o quê? Uma divisão. Eu estava me deparando, que eu fui lá para Curitiba um tempo atrás, e eu me deparei uma forma de uma igreja que eu fui até convidado, né? Fui até convidado por um pastor, porém eu achava que esse pastor era uma benção, né? E realmente ele era uma benção, e é uma benção. Mas convém dizer aqui que a igreja que ele congrega é uma igreja que é porta larga. E eu cheguei lá, por eu vir de uma igreja automaticamente
que é doutrinada, que tem regras, que tem doutrinas, que tem ensinamentos, escola bíblica dominical, culto de doutrina, eu me deparei com uma situação que eu fiquei extremamente sem entender. Mulheres usando cada calça curta e cada decote em suas roupas que os seios ficavam para fora. E ali você via mulheres com argola desse tamanho, com a cara toda maquiada, com batons, meu Deus do céu. Até então tudo bem, eu não fui lá para ver o erro, eu fui lá para adorar. Mas porém aquilo me incomodava, porque eu não me sentia bem ali. Então, o Espírito Santo, ele cria em você um desejo de santidade, de temor. Então criou nisso em mim, que ali eu não estava confortável ali. Então, por eu ver aquelas coisas, depois de um certo tempo, aquele pastor, eu comecei a visitar aquela igreja, ele gostou de mim, né? E aquele pastor, ele chamou até eu para congregar lá, e eu estava congregando lá já, porém eu não decidi ficar ali, eu fui para outra igreja, que era uma Assembleia de Deus, de outro pastor, aonde eu me identifiquei e continuei lá com ele, né? Que era uma benção lá, porém eu fiquei lá. Porém naquela igreja que eu estava, ele permitia tudo. Então tinha um pastor lá que eu conhecia, esse pastor que eu acabei de falar agora, né? E por eu conhecer ele, até então tudo bem, a gente convivia, eu ia lá, visitava por causa dele. Porém, de um certo tempo para cá, ele furou a orelha, colocou um brinco, né, uma argola, e estava usando uma argola de um lado e um brinco de cruz, né, de cruz. E ali ele fez uma tatuagem no pescoço da mulher dele. Eu te amo, não sei o que. Colocou o nome da mulher dele, né? E um símbolo lá de amor. Porém, as igrejas portas abertas têm deixado entrar o pecado deliberadamente. E pode ver que esse obreiro, que ele é pastor, ele fez a tatuagem, usa o brinco e tá normal. Por quê? Porque a igreja dele é porta aberta, permite esses tipos de coisa. Quando a gente vem do mundo, a Bíblia fala que é necessário o quê? A gente se limpar, deixar as coisas do mundo, ou seja, renunciar. Então, eu vejo que quem separou esse obreiro não discipulou ele, não disciplinou ele, não ensinou ele as regras básicas da fé. Porque as regras básicas da fé é o quê? É o discipular. Para que serve o batismo, para que serve a Santa Ceia, para que serve o culto. Então não discipulou as regras básicas de um ministério. Então colocou esse obreiro como pastor, mas automaticamente ele está como se fosse uma pessoa mundana, com brinco na orelha, com tatuagem no pescoço, e isso foi recente. Eu até perguntei para ele, você está congregando? Ele falou, tô na mesma igreja, quando é que você vai vir aí? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Então eu fiquei triste, porque você vê que o texto mesmo aqui está falando, ó, resistindo às sutilezas de Satanás. Quando eu abro as portas da igreja, eu abro para receber qualquer tipo de pessoa, sem discriminação nenhuma. Mas a Bíblia fala que a pessoa precisa ser liberta. E quando ela é liberta, ela vai ser transformada pelo Espírito Santo. Então vamos trabalhar essa questão aqui, tá? A introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob o ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão, a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência de Cristo. E eu vou explicar, tá? Em vez disso, há muitas misturas. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir à sutileza de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último,
Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda glória. Vamos aqui para o subtópico primeiro, eu vou ler e aí eu vou dar um spoiler aqui bem amplo, tá? Como eu já falei um pouco aqui, dando um testemunho que faz parte da introdução, eu vou cumprimentar aqui. O primeiro subtópico, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro ponto, Cristo o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. E descendo Filipe, o primeiro evangelista, a descida da cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. As escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções quando um cristão ou a igreja esfria ou se afasta da fé cristã e logo é tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas, ela vai para a igreja, até aí tudo bem. A Bíblia fala o quê? Mateus 11, 28. Vinde como estáis, vinde todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei de vós todo o jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Aí, o próximo versículo está lá em Mateus 16, 24, 25. Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então o primeiro passo é o quê? Eu aceito Jesus. O segundo passo agora é a renúncia. É aí aonde entra o processo que Satanás, que muitos cristãos quer ir para a igreja, mas quer continuar a falar palavrão. Quer ir para a igreja, aceita Jesus, mas fuma maconha. Quer ir para a igreja, aceita Jesus, mas está no baseado, está na cachaça, está roubando, está adulterando, está fornicando. Então, eu vou para a igreja do jeito que eu estou. Jesus, ele me chama do jeito que eu estou. Mas agora entra o segundo passo, a renúncia. Porque o Espírito Santo não habita no corpo sujo. Isso é bíblico. Eu falei isso lá aqui na frente na lição. Você vai ver que eu falei isso. Se minha casa está suja, quem vai habitar em mim, irmãos? O demônio. Porque o Espírito Santo é Deus. A palavra pneuma no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e no Antigo é o Ruach HaKadosh, que quer dizer pneuma. Quem é o Espírito? É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Em essência, é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, em essência é um só, mas em três essências, formando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sei que eu estou explicando um pouco mais teológico, mas é uma compreensão para que você entenda o que eu estou falando. Então, no quesito, o Espírito Santo, ele é Deus. Quando você aceita Jesus, entra agora o processo de libertação. Quando você é liberto, quem vai habitar em você? O Espírito Santo. Agora, se você não der a ênfase de dar lugar para que o Espírito Santo venha a ser liberto, quem vai habitar em você? O demônio. Porque Jesus falou que aquela casa estando limpa aquela casa estando limpa, se o Espírito Santo se retirar, quem vai passar a habitar o quê? O demônio. Aquele demônio que outrora estava, ele saiu e entrou o Espírito de Deus. Pois saindo o Espírito de Deus, ele vai voltar para aquela casa, porque ele vai arrodear, procurando lugar para repousar. Não a encontrando, ele volta para aquela casa e traz mais 7. E ali vira morada de demônio. Então aquela casa que é esse corpo aqui, ele vira morada de demônio. Se eu não tiver um processo de libertação. E então,
o próprio Jesus ele chama. O segundo passo é a renúncia. Então, é como eu li aqui, ó, no primeiro subtópico, se você for ver, as pessoas hoje, ela quer aceitar Cristo, quer aceitar como Salvador. Eu aceito. Levanta a mão, vai à frente, confessa, mas não aceita como Senhor da sua vida. E isso que mais importa. Não basta só aceitar Ele como Salvador. Eu tenho que aceitar Ele como Senhor da minha vida. Como que agora Ele vai dar a primeira e a última palavra. Eu só vou fazer se agrada a Ele. Eu só vou estar no que agrada a Ele. Eu só vou estar no centro que faz a vontade dEle. Então, Cristo sendo o Senhor da minha vida, eu vou ser guiado por Ele. Olha o que Colossenses fala. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, olha o que Colossenses fala, capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se eu sigo todos os amparatos, mas Cristo não é o meu centro, eu estou fora. Eu estou totalmente fora. Então, tudo que não tem Cristo tem que ser rejeitado. Versículo de número 6. Como, pois, recebeste o Senhor, Jesus Cristo, assim também andai nele. Como que eu vou andar nele? Pelo Espírito. Se eu recebi Cristo verdadeiramente na minha vida, eu vou andar no Espírito. Olha aqui, ó, o tópico 2. Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro lado jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Recebeste Cristo como Salvador, mas não anda nele, isto é de acordo com o seu ensino e nega o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso da fé e de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou da maneira como vive. Aí eles acham que pode ser salvo, só porque aceitou Jesus, mas não tem renúncia, não recebeu o Espírito Santo, porque quando você aceita, se você passou pelo processo de libertação, você vai ter o discipulado para ser batizado. Sendo batizado, pode ser que você pode receber o Espírito Santo antes, mas para isso, você precisa ser liberto. E esse processo da libertação é o quê? É deixar o que? O roubo. É como aqui, ó. Efésios fala aqui, ó. Efésios. Já é uma doutrina aqui, né, meus irmãos? Pode falar. Já é uma doutrina aqui que eu tô falando, né? Efésios fala assim, ó. Efésios. Olha bem o que Efésios fala. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvidos e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis do Espírito do vosso sentido, e vos revistais do homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, se Cristo me transformou, eu vou parar de falar a mentira. Eu vou parar de fumar maconha. Eu vou parar de roubar. Eu vou parar de prostituir. Eu vou parar de cheirar. Eu vou parar de usar crack. Eu vou parar de tomar cachaça. Se Cristo me libertou, o meu corpo ele vai ser morada do Espírito Santo. Não vai ser mais morada de demônio. Existe um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Será que nos meus passos Jesus ia fumar maconha? Porque tem irmão que é assim. Com quem ele anda, ele quer se envolver. Aí se anda com maconha, ele fuma maconha. Se anda com o cara que toma cachaça, vira cachaceiro. Tem irmão que ele já aceitou Jesus. Já teve discipulado, mas não teve mudança na vida.
não teve mudança. Então, em meus passos, o que faria Jesus? Eu aconselho a você, homem de Deus, mulher de Deus, a comprar esse livro. Em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus realmente nas nossas situações difíceis ou não difíceis? Será que Jesus, em uma situação difícil, ele ia roubar? Numa situação difícil, Jesus ia falar mal do irmão? Então, eu deixo isso aí para vocês. Subtópico 2, tá? Eu tô aqui no subtópico 2, tá? Aqui, ó, subtópico 2. Eu vou correr, porque tem muita coisa para me falar e o tempo é escasso. Não sei se eu vou conseguir delinear tudo aqui, o que eu quero falar, então eu vou correr, tá? A Bíblia é a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Vez por outra, vemos os falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras. Então, vejamos aqui. Em sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esses ataques contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, possível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, Mateus 4:4. A revelação de Deus ao homem como tal, está sempre atualizada. Não há Bíblia, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós moldarmos pela Escritura. Vejamos que eu já falei isso, né, anteriormente, que há aí um egocentrismo exacerbado, né, querendo distorcer a palavra de Deus, né? Ou seja, mudar o verdadeiro ensinamento bíblico, dizendo que a Bíblia não é inspirada por Deus. Pois eu trouxe esse livro e eu vou ler aqui para vocês que a Bíblia é sim inspirada por Deus, e eu vou falar por quê. Por que a Bíblia é a inspiração divina? Por quê? Porque a Bíblia mesmo, Deus usou 40 homens em diferentes culturas para escrever. E eles escreveu e compilou em pergaminhos, em tábuas, em couro de animais. E assim de lá para cá, muitos dos escritores, extraíram o texto formando o que nós temos hoje, chamado Bíblia Sagrada. Porém, eles acham que pela cultura, pelo pós-modernismo, a Bíblia não está sendo atual. Porém, isso é um equívoco, é um erro, pois eles não aceitam que a Bíblia os corrija, porque nós vamos analisar Lamentações, capítulo 3, verso 39, vai dizer assim: de que o homem se queixa? O homem se queixa dos seus próprios pecados. De que o homem se queixa? Dos seus próprios pecados. Teve um autor, eu não me recordo se é o Charles Spurgeon ou se é o Martim Lutero. Ele falou que quando começou a ler a Bíblia, ele viu que a Bíblia não estava errada, mas sim os seus pecados que precisavam ser corrigidos. Então, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, está escrito assim: cremos e professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram traduzidos sob a inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso está escrito aonde? 2 Timóteo 3,16. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que o distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis.
As escrituras sagradas são a origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal primária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então vejamos aqui, Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história cuja cultura influenciou a composição do texto. Vejamos que a Bíblia ela continua inerrante e infalível. O termo escritura, conforme se encontra aqui em 2 Timóteo 3,16, vai dizer que se refere principalmente no Antigo Testamento, ou em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 3,15, que vai falar sobre as escrituras, fazendo alusão às escrituras do Antigo e do Novo, pois o mesmo Antigo, que é o Tanakh, e o mesmo Novo Testamento, que é a Brit Hadasham, vai fazer alusão ao mesmo texto, pois há evidências, porém, de que os escritores do Novo Testamento era conhecido nas escrituras divinamente inspirada e por volta do período em que Paulo escreveu. Ou seja, Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada no grego quer dizer o quê? Theos pneustos, que quer dizer Theos, quer dizer Deus, no sentido amplo, Deus. Pneusto quer dizer pneuma, inspirar, inspirado, respirar. Deus falou. Então, entendendo aqui que já no tópico 2, que eu estou no subtópico aqui, ó, só para alertar os irmãos, eu estou aqui no subtópico, tá? E agora eu vou estar no tópico 2, porém já afirmando o mesmo texto, que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Então, a Bíblia sendo nossa regra de fé e conduta, ela é a nossa verdadeira espada de manual de compreensão e de afirmação para uma vida cheia do Espírito. Então, como é que você ia conhecer as ideologias, divórcios, adultério, as práticas danosas, se não fosse pela Bíblia? Se a Bíblia não condenasse essas práticas, como que você ia conhecer? Não tem outro âmbito para você conhecer isso se não fosse pela Bíblia, pois a Bíblia já o alerta há mais de 2000 anos. Então a Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e prática, e isso não muda nunca. Vamos aqui para o subtópico 3, tá? Eu estou no subtópico 3 e agora você me acompanha aí. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo, contudo precisa ser dito que o viver em Cristo é na prática dos princípios bíblicos, é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, e 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter uma consciência do pecado, lutar contra ele, assim mesmo continuar subjugando. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pode vencer a lei do pecado e da morte. Romanos 8:2, as escrituras exortam os cristãos a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer a sutileza do diabo. Então vejamos, irmãos, que o Espírito Santo ele convence o homem da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente fundamental da minha e da sua vida. É ele que nos molda o nosso caráter. João 16:8 fala assim: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só quem pode me converter, me mudar, me transformar é o Espírito Santo. Sem esse agente, sem esse paracletos, advogado, eu não consigo entender nem a palavra, porque é ele que nos dá o modelo que Cristo nos ortoga em nós, trazendo em nós a cristocidade, para que nós possamos ser
cristocêntrico, está enraizado nele, vivendo ele, praticando ele. Então, vejamos aqui que o que eu vejo é que o Espírito Santo, no plano da redenção, ele é o agente ele é o agente que nos dá, ou seja, o compromisso da salvação. Ele é o agente que nos dá a força que muitas vezes nós não temos, mas precisamos, e Ele nos dá para fazer a vontade que Deus quer na nossa vida. Então, quando Ele vier, convencerá o mundo da justiça e do juízo. De que forma que Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Porque quem convence não é eu, não é o pastor, não é qualquer outra pessoa, é a palavra por meio do Espírito Santo. Então ele é esse agente, é aquilo que eu falei lá. Não adianta eu aceitar Jesus se eu não quero ter renúncia na minha vida. Se eu chego em casa e coloco um pagode, uma música sertaneja, se eu vejo pornografia, então isso aí não vai mudar a sua vida. Isso só vai fazer a sua vida ser uma vida mais promíscua, porque o Espírito não habita em corpo sujo. Pois eu vou ler um texto aqui que você vai entender comigo o que eu estou falando e o que eu estou afirmando, pois o que eu estou falando aqui é Bíblia. Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente que se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto não tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso o próprio Deus os entregou às suas paixões e cobiças. Deus os deixou, os rejeitou. Porém, eles adoraram mais a criação do que o Criador. Então, o pecado cega, o pecado mata. Então, se o Espírito Santo não me dá a força de me convencer que eu estou errado, eu vou continuar no erro. Então, o que nós precisamos, irmãos, é entender que esse Espírito é o agente denominador da nossa vida. Eu vou para a lição 3 aqui, tá? A lição 3, para finalizar. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Não, perdão, eu já li aqui. Eu estou no subtópico 4, tá? No subtópico 4, tá? Só para confirmar aí, subtópico 4. Comprometidos com a igreja local. A igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Ficar sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano, separado deste perde sua utilidade. Da mesma forma a igreja, é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja. Como corpo de Cristo, a própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia. Meu Deus, que palavra forte! Anomalia espiritual. Segundo ponto. O lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concretos, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo bíblico. Cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar, a função para exercer.
Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Para finalizar aqui, irmãos, ainda vou ler um texto, tá? Para finalizar. O que eu vejo aqui é que assim, a igreja é o corpo de Cristo. Eu já falei isso, né? Mas eu quero aqui afirmar duas coisas aqui que eu achei importante que o professor ele aborda. O desigrejado é um desviado. A igreja, ela é um corpo. Eu pergunto a você aqui, quantos dedos você está vendo aqui? Você vai dizer que está vendo 10 dedos. Um crente, 2 crentes, 3 crentes, 4 crentes, 5 crentes, 6 crentes, 7 crentes, 8 crentes, 9, 10. Porém, a igreja ela é formada por pessoas. E a igreja ela é corpo. Deus, Jesus, Paulo escrevendo, ele fala que foi dado dons à igreja. O desigrejado, por ele ser desviado, ele não tem dons. Ele não tem dons. Porque ele não exerce função eclesiástica dentro de um corpo literal. Toda a igreja tem uma responsabilidade. O desigrejado não tem responsabilidade. Pergunta para o desigrejado quantas pessoas ele ganhou para Jesus. Se ele for um cara que tem vergonha na cara, sincero, ele vai dizer que nunca ganhou uma alma. E se ele ganhou, foi quando ele estava em alguma denominação, em algum corpo. Então, o corpo, aqui tem uma unha. Aqui tem uma unha. Se eu cortar, eu sou essa unha. Eu sou essa unha. E aqui tem um dedo. Vamos dar um exemplo que aqui tem 2 crentes. Aqui tem 2 crentes. Se eu cortar o meu dedo e jogar ele fora, ele vai feder. Ele vai perder esse vigor que eu tô aqui, ó. Porque ele não vai conseguir ter mais o contato de um corpo. Porque o meu corpo, aonde é passado o sangue, aonde o sangue passa por as veias, nervos, carne, e o corpo, ele tem as suas funções. Esse dedo, ele tem as suas funções. Porém, se eu corto esse dedo, ele vai ficar energeticamente morto. Então, para qual é a função que ele serve? Para nenhuma. Então, o corpo é uma unha, um dedo, a mão, o antebraço, o braço. O corpo é isso, irmãos. O corpo é isso. O corpo é a cabeça, é o pé, é o antepé. Então, tudo isso forma o corpo. Então, para finalizar, como eu sempre falo a vocês, eles falam que a igreja é o templo. A igreja não é o templo. O templo é a estrutura arquitetônica, é aonde nós cultuamos, é aonde nós estamos em reunião. Vamos colocar assim um amplo mais novo aí que eles têm falado, né? É aonde nós estamos em reunião. O templo é aonde nós estamos comungando, dividindo o pão. É aonde nós fazemos ali o que? A adoração. É como Romanos capítulo 1 fala: rogo-vos, pois irmão, aonde nós apresentamos o culto racional. Aí você pode falar, mas você pode apresentar esse culto em casa? Posso, em oração. Mas eu não posso ficar fora do corpo, porque senão eu estaria morto. E quando eu estou fora do corpo, eu estou morto. Então o templo é o Antigo Testamento mostrando aonde o povo ia para oferecer sacrifício. Qual é o sacrifício que nós oferecemos hoje? É o nosso culto racional. E esse culto racional é aonde denominamos os dons espirituais. Um tem palavra, um tem salmo, um tem doutrina, um tem hino, e assim vai louvando a Deus e o culto vai sendo regido. Então, irmãos, é a mesma coisa que Jesus ele fala aqui, ó, em Apocalipse. Olha o que Jesus fala em Apocalipse. Eu vou ler aqui, ó. Capítulo 3, verso de número 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende. Irmão, você arrependa e volta para o evangelho genuíno. Tem igrejas verdadeiras.
Cada um tem a igreja que quer, mas existem igrejas verdadeiras que pregam a palavra. Olha o que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Então, para você que ouviu essa palavra, Jesus estava fora. Tem muitas igrejas que Jesus não está dentro, ele está fora. E ele quer entrar. Para você que está morto, saiu do corpo, não faz mais parte, volte enquanto há tempo. Porque olha o que Apocalipse fala, 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é sujo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Hebreus capítulo 12, verso 14 fala assim, ó, só para abrir a mente. Segue a paz com todos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Quem está sujo se suje mais, e quem está limpo se limpe mais, porque o tempo está próximo. Conclusão. Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra os adversários. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador, e ele continua sendo até a volta de Jesus. Irmãos, não é momento de brincar, é momento de saber que é hora de posicionar que o tempo está próximo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.